O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízos. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas, quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura e na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim. E quem não recolhe comigo, dispersa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que estas palavras do Santo Evangelho cancelam os nossos pecados. Amém. O Senhor Deus disse: eu sou a salvação do meu povo. Se meu povo clamar por mim em qualquer aflição, eu o ouvirei. Estas palavras da antífona desta santa celebração nos introduz na liturgia desse dia, mostrando que o Senhor nosso Deus é muito atento às nossas necessidades. Todas as vezes que nós clamamos por Ele, Ele nos ouça. E vamos olhar de modo particular esse Senhor que é atento às nossas necessidades, nesse dia em que estamos celebrando o Dia Internacional da Mulher, pedindo por todas as mulheres que estão sofrendo toda forma de agressão, de violência, toda forma de discriminação em todo o canto do mundo. Nós, como igreja, devemos clamar para junto do Senhor, pedindo que Ele proteja as suas filhas que se encontram na situação mais vulnerável. Nesse Dia Internacional da Mulher, devemos levar em nossos corações aquelas intenções do Santo Padre
o Papa Francisco, que está nos recomendando de rezar muito pelos países em guerra. Ele falou da República Democrática do Congo, o Sudão do Sul, a Síria, o Oriente Médio, aqueles países que se encontram em situação de violência, de guerra e de desrespeito do direito humano, de modo particular as mulheres e as crianças. Hoje, rezando a Deus, devemos pedir que Ele olhe para nós com seus olhos cheios de misericórdia. Esse Deus bondoso, Ele é fiel, Ele é amor, Ele é compaixão. É assim que nos disse a primeira leitura de hoje. Se nós formos atentos aos ensinamentos e aos mandamentos do Senhor Deus, Ele será o nosso Deus e nós seremos o seu povo. E sendo o povo de Deus, Ele mesmo vai nos proteger. Portanto, devemos sempre buscar esse caminho da fidelidade, que sejamos fiéis aos mandamentos e aos ensinamentos do Senhor Deus. Esses valores cristãos e espirituais, nós os aprendamos na família. Os primeiros professores são as nossas mães, os nossos pais. Mais uma vez, quero lembrar às senhoras esta missão nobre de educar os filhos e as filhas na observância dos valores cristãos, religiosos e espirituais, para que todos nós possamos esperar amanhã uma sociedade justa, digna, uma sociedade onde há respeito da vida. Jesus Cristo está nos dizendo no Evangelho de hoje que junto com Ele devemos combater os espíritos maus. Junto com Ele devemos combater tudo o que não é de Deus. Como vamos fazer isso? É associando-nos à missão de Jesus. Qual é esta missão? A missão de Jesus é de salvar, é de libertar o homem e a mulher do nosso tempo. E Jesus vai passar através de cada um de nós, de cada mulher, de cada homem, para que esta missão se realize. Portanto, nós somos cooperadores, somos colaboradores do Senhor Jesus, particularmente na vivência da nossa fé cristã, tornando-nos em primeiro lugar testemunhas da verdade, testemunhas da justiça. Meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor aponta um espírito mudo. É este o espírito que Ele está combatendo no Evangelho de hoje. O espírito que nos impede de falar em nome de Jesus. O espírito que nos torna mudos para não mostrar, para não manifestar a nossa identidade cristã. A primeira carta de São Pedro nos diz: sejamos prontos para testemunhar a nossa fé cristã. Sejamos prontos para dar as razões da nossa fé cristã. Portanto, devemos trilhar os caminhos de Jesus Cristo. Por quê? Porque nós sejamos discípulos e discípulas missionários. Aqueles que combatem toda a forma do espírito nos seus escondidos,
né? Porque o espírito pode se esconder de várias maneiras numa pessoa. Quando nós nos tornamos mudos, não querendo falar a verdade e unicamente a verdade, quando nós nos deixamos levar por aqueles espíritos fofoqueiros para destruir a vida, as mentiras, para matar a vida, não somente a morte física, mas também a morte moral, religiosa, espiritual, psicológica, toda a forma de morte que as nossas palavras podem causar. Jesus nos convida hoje a nos tornar seus colaboradores para combater esses espíritos maus. Esse espírito mau pode se esconder atrás de um presente que se torna uma corrupção moral, para nós calarmos a boca e não mais denunciar aquilo que é errado. Como cristãos devemos tomar muito cuidado. Não nos solidarizar com tudo que é contrário à nossa fé e à nossa identidade cristã. A nossa igreja, a maioria dos participantes, devemos mostrar esses valores onde quer que estejamos. A maioria dos que frequentam a igreja trabalham. E no lugar do trabalho deve ser o espaço em que nós devemos testemunhar. A maioria estudam no seu colégio, na sua faculdade, deve mostrar esse espírito de verdade, combater tudo o que é errado, combater tudo o que é mal. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, cuidados para que não perdemos a coragem de falar, de testemunhar em nome de Deus. Coragem para denunciar tudo que não é de Deus. Cuidados também, irmãos, para que não perdemos ou que não nos tornemos reféns daquelas pessoas que criticam, daquelas pessoas que falam mal para calar as pessoas que querem ainda defender a verdade, defender a justiça. Cuidado para não nos tornarmos colaboradores daqueles que maltratam os seus irmãos e irmãs. Em tudo devemos ser coerentes com a nossa personalidade. Em tudo devemos configurar a nossa vida a Jesus Cristo. Vejamos bem, quando ele combateu esses espíritos maus, ele encontrou uma resistência muito grande. Ele começou a ser considerado como aquele que age por o impulso de Belzebu. Nós também devemos tomar muito cuidado. As fofocas que vêm de fora, a pressão que vem de fora, não pode nos impedir de testemunhar. Não pode nos impedir de cumprir a nossa missão. Eu nos convido nesta noite, senhoras e senhores, a fazermos uma opção por Jesus Cristo. A conclusão do Evangelho de hoje diz: quem não está comigo é contra mim. Quem não recolhe comigo, dispersa. Não podemos ser cristãos
e pagãos no mesmo instante. Não podemos declarar-nos por Jesus e continuar a combater os valores que Jesus veio nos ensinar. Estaremos, nesse caso, regredindo. Hoje devemos fixar nosso olhar sobre Jesus Cristo para que Ele seja o nosso modelo, para que Ele seja a luz para orientar a nossa ação, para orientar a nossa vida. Vamos rezar nesta noite, pedindo a Nossa Senhora que ela interceda por nós, para que sejamos cristãos e cristãs de verdade, cristãs capazes de enfrentar os obstáculos, os desafios que a vida nos propõe, para colocar o Evangelho como critério para a nossa vivência. Cristãos que fundamentam a sua vida nos valores do Evangelho que Jesus nos ensina e que cada dia nós lemos na Sagrada Escritura. Que Nossa Senhora de Nazaré interceda por nós para que todos nós sejamos cristãos segundo o coração do seu Filho Jesus Cristo. Que seja louvado o santo nome de Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.